Olá, boa tarde. Hoje é boa tarde, uma excelente tarde. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou a Fabrícia Leodina, estou narrando o livro Com Quem Você Pensa Que Está Falando. E hoje a gente está indo para o número 68 e nós vamos estarmos indo para ele porque ele é um pouco extenso. Tinha até uma intuição que me veio para hoje, mas como esse capítulo é um pouquinho maiorzinho, um pouquinho maior, então nós vamos diretamente para o nosso líquido sagrado e precioso, né? Que a gente estamos habituados a fazer aqui no canal, pedindo a Jesus, aos nossos anjos protetores, aos nossos anjos guardiões, que envie para essa nossa água todo fluido medicamentoso de cura, de amor, de tranquilidade, que ao tomarmos nossa água, que possamos ficar bem melhores do que quando chegamos aqui a este vídeo. Bebam, para a gente ficar tão linda quanto essa plantinha aqui. Olha que plantinha maravilhosa, né? A gente tem dado água a ela, a água na medida certa, e olha como que ela está linda. Benza a Deus, olha. Ela vai até aqui embaixo, ó. Olha só. Muito linda, né? Ela dá uma florzinha vermelha, a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo igual nós. Nós somos, né? Seres mais lindos e perfeitos do mundo, do universo. Ainda podemos não sermos perfeitos, mas estamos caminhando rumo à perfeição, não é mesmo? Se não estamos, já deveríamos estar. E esse livro aqui nos traz essa consciência, essas reflexões, para que sejamos a cada minuto melhores do que fomos ontem, tá bom? Bebam aí a água de vocês, eu vou beber a minha daqui, tá bom? E hoje, conversando, mandando um zap para uma irmã que morou comigo também no internato, e ela entende muito das elegâncias, aí ela me falou, né, que ela sempre faz as unhas. Eu perguntei a ela sobre um esmalte para ver se a minha unha para de coçar. Aí ela me disse que já tem esmalte vegano, eu nem sabia, né? Então depois a gente vai pesquisar direitinho para ver se a gente também fica nas elegâncias, não é mesmo? Então tá bom. E antes de gravarmos, nariz não coça, não gaguejamos, mas aí a gente se prepara para fazer um vídeo, aí dá vontade de tossir, dá vontade de coçar o nariz, mas vocês não veem, não enxerguem nada disso, tá? Vamos para o nosso objetivo maior, tá bem? E se tiver alguma palavra neste capítulo, porque este capítulo aqui, 68, a gente vai entender um pouquinho por que me veio essa intuição do livro se chamar Com Quem Você Pensa Que Está Falando. Então tem uns trechos ali que às vezes pode parecer que eu estou pegando pesado. Mas já pegaram pesado comigo, mas já passou, tá bom? Tudo já passou. Vocês não precisam ficar preocupados comigo com nada, tá bom? Que graças a Deus nós estamos bem, tá bom? Tudo isso aí que aconteceu já passou, tá bom? Eu espero em Deus que nunca mais volte a acontecer, tá bom? Então vamos para o nosso capítulo 68. Vamos comigo? Dá sua mãozinha aqui, vamos juntos? Então tá bom, vamos lá. Com quem você pensa que está falando? Oi, você que gentilmente está me acompanhando. Com quem você pensa que está falando? Existem muitas perguntas parecidas com esta.
mas esta é assim tão arrogante, tão prepotente, tão áspera, descabida, narcisista, abusiva, coerciva e tantas outras violências que minha mente não está alcançando colocar aqui neste livro. Depois de muito tempo e por incentivo de nossa filha, retornou em mim a vontade de escrever um livro. Este me apareceu em nuances, semi-pronto na mente. Foi fácil escrevê-lo, porque ele estava escrito em minha pele, pois já estava guardado dentro de mim, pois já estava guardado em mim. Primeiro me apareceu o título. Com quem você pensa que está falando? Veio nitidamente na mente que este seria o nome do livro. Demorei um pouco a entender por que teria que ser esse título. Comecei a escrever e esse nome não saía da minha cabeça. Cada numeração, esse título provocativo e indecente se repetia em minha mente. Entreguei-me e confiei. Minha intuição me disse que uma hora eu iria entender o porquê. Ao ir caminhando no livro, vi que a maioria do que falo são experiências vividas e que várias vezes, muitas circunstâncias me remeteram a esta pergunta: com quem você pensa que está falando? Ela já foi feita a mim em vários momentos da minha vida, muitas vezes, desde quando eu ousei voltar aqui na Terra. Então fiquei mais calma e fui entendendo a provocação e montando o quebra-cabeça. Essa pergunta me levou em várias lembranças que ouvi algumas pessoas me fazendo esta pergunta horrorosa, porém de várias outras formas, falada ou subentendida. Fui lembrando de outras pessoas que também passaram por esta situação. Uma pessoa conhecida me contou que ela não concordou de ter que arcar com as despesas de uma batida ocorrida na traseira do seu automóvel. E quando foi argumentar, teve que engolir as palavras. Porque o autor do ocorrido lhe mostrou uma carteira e perguntou: com quem você pensa que está falando? E com essa pergunta ofensiva e intimidadora, essa pessoa, achou melhor se calar. Há um contrassenso aí, não é mesmo? Se a pessoa se intitula como autoridade, ele tem que ter em mente não apenas os direitos, mas principalmente os deveres. Seguir o que é politicamente correto, não só politicamente, né? Como caráter, né? É pelo caráter, o que é correto ao caráter. Ninguém melhor do que ele para ter conhecimento das leis e colocá-las em prática. Tem que ter muito discernimento, compostura, conhecimento, equilíbrio para exercer um cargo tão sério como este exige. Acredito que esta frase ainda vai ecoar por muito tempo em nossos ouvidos. Por orgulho, ainda vai demorar para que algumas pessoas que são autoridades entenderem que eles são mortais como todas as outras pessoas. Não importa como vamos, partir dessa para outra, né? Ostentando funeral ou não, todos iremos.
é preciso que se desenvolva nas escolas, desde a creche, até mesmo desde do ventre da criança, né? Desde a creche, o pré-escolar, né? O ensino fundamental, faculdade, doutorado e por aí vai. Que se estude sobre a essência do que é ser humano. Precisamos urgentemente tornar esse mundo mais habitável, um planeta de igualdades e respeito, entender e cumprir as leis, ou se a educação for internalizada, e não precisaríamos mais, nunca mais ouvir essas perguntas estapafúrdias. Um dia vamos evoluir a tal ponto que não vamos mais precisar nem de leis. Os que ainda precisam ostentar sua autoridade não entendem ainda que esta pergunta que os fazem se sentir grandes é exatamente o que os tornam pequenos. Agora entendo este título para ser o nome do nosso livro. Compreendi perfeitamente e aceitei. Dependendo de como fomos criados, a forma como fomos abusados, fomos cortados, podados mesmo em nossas asas, para que elas nunca mais crescessem, como se essas situações nos perguntassem a todo momento: quem você pensa que é? Vou lhe responder em um pequeno diálogo, como já aconteceu comigo e pode ter acontecido com demais pessoas. E um dia me aconteceu de alguém me perguntar assim: quem você pensa que é? Levanta a cabeça e me responde. Alguns, assim, um pouco ousados, interpretados como abusados, como eu era, respondem: eu sou alguém como você. E essa pessoa se sente ofendida por ter sido comparada a ela, por eu ter me comparado a ela. Se sente ofendida também porque você ousou responder. E ela aproveita do seu cargo de autoridade e te dá um bofetão na cara. Te dá um tapa na cara dizendo: cala a sua boca, sua abusada. Quando é que você é igual a mim? Você não se enxerga? Ainda te deprecia com algumas outras palavras desrespeitosas. Puxa seu cabelo para trás e continua as ofensas. O que você pensa que é? Ela mesma responde: você é uma bosta, é uma merda. Você não é ninguém, sua bastarda. Você nunca vai ser ninguém. Me desculpa, tá? Me desculpa por essas palavras, tá? Mas eu estou contando um pouquinho, como foi, tá? Então vocês depois deletem esses diálogos, tá bom? Com esses insultos inadmissíveis, com esse abuso de poder, tem pessoas que deixam o poder subir a cabeça e ficam insanas. Elas nos ferem, acabam com a autoestima de qualquer um. Até que aprendamos a lidar com essas pessoas, sofremos bastante. Mas também, quando compreendemos que não devemos gastar nossas energias com essas pessoas, conseguimos passar pela prova.
Deixe que aqueles que querem ferir nossa carne, que firam, porque em nossas almas só chega quem permitirmos. A pessoa, né, ela maltrata a carne, né? Ela mancha a nossa carne, mas a nossa alma só vai chegar em nossa alma quem a gente deixar, não é mesmo? Quando compreendemos que tudo, tintim por tintim, que fazemos aos outros, principalmente esses que se encontram com suas almas ainda adoecidas, voltará para nós, não na mesma medida que estamos dando, que estamos doando, mas em medidas duplicadas. Aquilo que doamos para o outro sempre nos volta em proporções duplicadas, triplicadas. Então, vamos prestar atenção ao que enviamos e prestar muita atenção ao poder que nos é confiado, porque tudo é passageiro, dependendo de como agimos. É ilusório pensarmos que o poder é para mostrar nossa superioridade aos outros, nos fazendo maiores e acreditando que os outros são menores. O poder nos é emprestado para melhorarmos, para sermos líderes, porém bons líderes, onde todos possam crescer e deixar que a luz de cada um possa ser somada. O maior dando a mão ao menor, que às vezes é invertido, né? Quem é considerado maior, às vezes é o pequenininho, e aquele que é considerado menorzinho é o gigante, né? O maior dando a mão ao menor, para que ambos se fortaleçam. Mas lembrando que tudo é passageiro, que se o poder chegar em nossas mãos, possamos pedir a Deus força, discernimento e que Ele guie nossos passos para que possamos fazer o melhor que é para ser feito. Se insisto em algumas lembranças, é para que elas nunca mais possam ser repetidas. Se uso nesse tema com quem você pensa que está falando, algumas palavras pesadas são para retratar como mais ou menos pode ter sido. Ainda amenizo para que não te faça tão mal o que vivi. Gratidão, passou. Mas muitos ainda passam por momentos muito piores. Por isso é que é muito importante nossas orações pelo mundo. Quando oramos, em geral, para toda a humanidade, nossas energias de amor chegam nos recônditos mais escondidos da terra e suaviza enquanto o remédio não chega para esses nossos irmãos. Então, né, o que me feriu, que me feriu muito, mas podem ter irmãos aí, ou até mesmo aí do outro lado, que já passou também por coisas, né? Por coisas relacionadas a essas pessoas que acham que são poderosas, que nos fazem constantemente com quem você pensa que está falando, né? Acredito que alguns de vocês também já possam ter passado por isso. E vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso para que a gente consiga, cortar. Eu já consegui, tá? Se às vezes me engasgo, me falta o ar, é porque a gente revive um pouco, mas já passou.
E eu espero que se você também tiver algo assim, que possa você também deixar ir, tá bom? Então vamos continuar. Para que eu possa encerrar uma parte deste capítulo do livro que dói, mas precisamos refletir. Algumas dessas pessoas que estão no poder são um perigo. Geralmente elas são narcisistas, nos humilham, nos massacram. Aquele ser nosso que se indigna, que sabe que isso não pode ser assim, que isso jamais poderia acontecer, porém sabemos que acontece diariamente em algum canto do mundo. Tudo isso passa como um relâmpago na minha memória. E eu, abusada e impulsiva como eu era, respondo: eu sou alguém sim. E levo mais um tapa no rosto e sou obrigada a ouvir um pouco mais. Eu não mandei você falar. Cala essa boca. Com quem você pensa que está falando? Você é um zero à esquerda. Não tem aonde cair morta. Você tem que me obedecer. Você depende de mim. E assim tem pessoas que você nem mora com elas, mas em sua mente elas querem te fazer acreditar que você depende delas e que elas são nossos donos, né? Que eles tratam a gente como se a gente fosse um objeto, né? Que eles pudessem fazer o que quisessem com esse objeto. Tem momentos de nossa vida que estamos tão fragilizados que momentaneamente acreditamos mesmo nessas pessoas. Essas pessoas são algumas ou muitas outras situações que já passamos na vida, principalmente nós, as mulheres. Nós, mulheres, mães, precisamos analisar como estamos criando nossas crianças, os nossos filhos, para que elas não sejam abusadas e também o mais perigoso, que elas também não sejam os abusadores, não é mesmo? Prestem atenção, mães, à educação que vocês dão aos seus filhos homens. Presta muito atenção a essa educação, aos filhos homens. Muitas já começam desde quando eles são pequenos a educá-los como se eles fossem como se eles fossem reis. E criam miniatura de reizinhos tiranos, acostumados com tudo em mãos, sendo atendido todos os seus caprichos. Se tem irmãs, acostumam essas também a servir ao reizinho. Cresce e se tornam homens ruins, não respeitando nem mesmo suas mães, não respeitando a si próprio, não respeitando a ninguém. Se o poder cai em suas mãos, todos que estão ao seu redor sofrem com suas loucuras, maldades e insanidades. Sejamos coerentes, justas, firmes, bondosas, amorosas, porém se atentando aos limites e ao respeito que filhos devem dar aos pais, aos irmãos, às irmãs. E aqui eu estou falando do homem, né? Que geralmente é assim, mas tem muitas pais que criam as mulheres assim também. Então aqui eu não generalizo só o homem não, mas geralmente é o homem. Porém, se atentando aos limites e ao respeito que filhos devem dar aos pais, aos irmãos, né? Tanto irmã quanto irmão, para que não entreguemos à sociedade mais pessoas doentes,
mentalmente falando, para que depois que essas pessoas são lançadas ao mundo, saírem contaminando tudo, adoecendo tudo que tocam. Nós, os pais, principalmente os pais, né? Que às vezes os pais querem jogar essa responsabilidade para os professores, mas nós, os pais, precisamos de pulso firme, base em Jesus, para que possamos dar conta da nossa missão junto aos filhos. Então aqui, como eu já disse em um outro capítulo, não importa qual religião, mas se levarmos os nossos pequenos, até mesmo desde o ventre, num lugar religioso que a gente gosta de estar, que a gente acredita, que a gente frequente, esse lugar vai nos ajudar muito com a criação dos nossos filhos. Bom, novamente este tópico sobre educarmos filhos e crianças é um assunto de suma importância. O primeiro que devemos nos atentar. Enquanto não sabemos nos defender diante de tantos abusos que vão sendo plantados em nós, nos calamos, perdemos nossa individualidade e somos covardemente caladas. Não podemos ter voz e nos fechamos dentro de nós. Muitos fomos criados para sermos surdos, e ai daquele que ousar ter voz. Ai daquele que peitar ou daquela que peitar responder a esta pergunta: com quem você pensa que está falando? Ai daquele, né? Que responder alguém que fizer essa pergunta. Conversando por algumas andanças, já ouvi relatos confidenciais que precisamos ter ouvidos de amor para conseguirmos escutar o que nos está sendo narrado, e com a nossa voz, que precisa ser amor nessas horas, já abaixo de Deus, conseguir levar muitas pessoas às lágrimas para que elas superassem essas vivências que estão contidas nesta pergunta horrorosa, assombrosa, que queima como brasa em nossa alma. Com quem você pensa que está falando? Muitos vivem intoxicadas por esses sentimentos. Muitos não conseguem nem usar o recurso poderoso e curativo que são suas lágrimas. Elas paralisam, se congelam na dor, mentalmente adoecem. Quantos que estão aí, que viveram alguma ou muitas dessas situações e não conseguem sair daquele processo? Elas adoecem o mental, o físico, não é mesmo? Precisamos com urgência orarmos por essas pessoas que já vivenciamos isso e sabemos o quanto nos custa sair dessas energias pesadas. Nossas orações podem sim derreter quilos de energias densas. Sejamos luz, clareando nossos caminhos e daqueles que passarem por ele, enviando essa luz ao mundo, porque para o amor não existem fronteiras, não existem distâncias, não existem muros, não existem barreiras. A nossa força, o nosso amor, ele vai aonde a gente enviar, tá bom? Então a oração é esse bálsamo de energia poderosa que a gente pode lançar quilômetros, milhares de distâncias de nós. Se tem algum fragmento dessa frase aí dentro de você,
Não hesite em nenhum momento varrer essa energia que te estagna por fora. Por muitas situações desta ou parecida com esta, há pessoas que entram em depressão profunda. Tem pessoas que tiram até suas vidas, né? Não conseguem seguir, param no meio do caminho. São muitos traumas, muita destruição, que precisam urgentemente, com amor, serem trabalhadas, para que a pessoa não sucumba. Se algo assim, ou como seja, te pesa, te paralisa, tenha coragem. Ore, busque ajuda, assim você pode ficar bem. Não só pode, como deve. Diante de tantas perguntas, umas gritantes, outras silenciosas, que a vida nos faz, temos que respondê-las com amor, e se não der para usarmos o sagrado amor, então que nos silenciemos em paz, que nos silenciamos em paz, sem desejarmos nada de ruim para quem, em todas as oportunidades que pode, quer nos desestruturar na vida. Acendamos nossa luz para essas pessoas e nos distanciamos com um desejo sincero que elas sejam abençoadas, que elas sejam tratadas, que elas possam ser curadas. Vamos treinando assim, que de tanto treinarmos, quando dermos por nós, o amor sempre será a nossa resposta. Diante das perguntas ofensivas e desestruturantes, que olhemos fixamente dentro dos olhos do ofensor e imaginemos Jesus o abraçando. É fácil? Não é fácil. Treinaremos milhões de vezes, mas precisamos começar. Sabemos que ainda temos um longo caminho a percorrer. E para que fiquemos mais fortes nas provas que temos que passar, é necessário que busquemos ajuda onde possamos encontrar. Poderemos ir longe, sempre haverá uma porta aberta, alguém para nos socorrer, uma porta aberta esperando nossa presença. Se não for uma porta física, será uma porta espiritual. O mundo e cada um de nós sofremos e choramos porque ainda estamos escolhendo ficarmos longe de Jesus. E como é que ficamos longe de Jesus? Todas as vezes que sentimos e tivermos ódio no coração, quando também envenenamos nossos pensamentos, desejando vingança, tendo aquela inveja destrutiva dos outros, desejar o mal para os outros, quando nossa língua fala um monte de impropérios, falando mentiras, o mesmo que seja verdade, a gente não deve ficar falando da vida de ninguém para ninguém. Soltamos como penas ao vento, que depois de soltas, para recolhê-las novamente, fica impossível. São essas e outras coisas a mais que nos distanciam de Jesus. Quando aprendermos a trazermos Jesus para dentro de nós, para dentro do nosso lar, da nossa casa, para o nosso coração, saberemos sabiamente transformar nossa casa em lar e aprenderemos a enxugar definitivamente nossas lágrimas. Se for preciso fazer uma retrospectiva em sua vida, faça. Aprenda a silenciar seu corpo e pode ser que você se lembre de alguma dessas perguntas. Com quem você pensa que está falando? Quem você pensa que é?
Você não é ninguém. Você é um zero à esquerda e etc e tal. Tantos, né? Tanta podridão, né? Que vomitam em cima da gente. Que não sejamos nós a fazermos isso com ninguém. Eu sei, meus queridos, estou apontando o dedo para vocês aqui, mas olha aqui, ó, quantos dedos apontados para mim, né? Como a gente já aprendeu, já vivemos isso, então a gente jamais vamos fazer isso com alguém, ou não deveríamos, né? Deixa o seu corpo trabalhar essas perguntas que estão escondidas em alguma parte dele. Se estiver muito pesado, chore, né? Chora. As lágrimas nos servem para isso, para deixarmos transbordar a alma que está cheia. Serve de limpeza para aliviar o coração. E ao perceber alguma presença tóxica em sua energia, solte-a. Pega a tesoura, ó, solte como um balão de gás. Solte todos os seus balões, para que ela possa ir embora de vez. Entregue esse pesar aos anjos, né? Entregue primeiro a Deus, a Jesus, e depois aos anjos que te tutelam. Eles sabem trabalhar essas energias, sabem fazê-las dispersarem, se desfaçam e não te perturbe mais, para que elas se desfaçam e não te perturbe nunca mais. Nunca mais, tá? A gente precisa se limpar dessas memórias. Não é nem memória de escassez, não. É memórias de violência. Memórias traumáticas, que nos levaram a pensamentos também de escassez. Porque a gente acreditou em tudo daquilo que falaram com a gente. Tudo de ruim. Porque quando falam coisa boa, por que a gente é difícil acreditar nas coisas boas? Porque já fomos intoxicados, já fomos envenenados antes pelas coisas ruins. Tá? Então a gente precisa trabalhar essas memórias dentro de nós para que a gente possa soltar, para que a gente possa se libertar e caminharmos, sermos o melhor que nascemos para ser. Se está pesado para você, se já tentou e não consegue se livrar, entregue tudo a eles, pois eles te ajudam, os anjos, e você não precisa mais dessas energias densas, dessas punições absurdas. Já aprendeu o que precisava aprender. Se esvazie de todas as lembranças ruins, de todas as frases tóxicas e de tudo o que te impeça de voar. Seja a vivência que for, olhe para você, sinta o quanto você é forte, o quanto já aprendeu, o quanto você já cresceu. Cresceu não só de tamanho, cresceu também de sentimento, de amadurecimento, de consciência. Agora já pode e sabe se defender. Não é mais uma criancinha, principalmente aqueles que sofreram abuso na infância. Vocês não são mais, nós não somos mais aquelas crianças indefesas, que sofremos coisas que não deveríamos ter sofrido. Nós não somos mais essas crianças. Agora a gente tem que buscar essa criança dentro de nós, com o adulto que somos, e trazê-la para dentro do nosso coração. E trazê-la para uma nova vivência, para uma nova consciência. Agora já pode e sabe se defender e não vai deixar mais ninguém maltratar você. E preste atenção, veja se não é você mesmo que está pesando a sua energia. Faça de tudo para não ser energia densa na vida de ninguém. Com quem você pensa que está falando? Hoje, essa pergunta não me assombra mais.
esta serve apenas para trabalharmos no subconsciente e deixarmos ir quem foi ruim conosco, quem nos magoou, quem nos espezinhou. E se acontecer novamente uma dessas perguntas, não se espante que ainda existam pessoas pensando assim. Não revide, porque pode ficar pior para você. Porque este outro, vai que este outro é a lei. E a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Então seja firme, forte. Lembre-se, né, daquilo que eu te falei, de Jesus abraçando a pessoa, e faça de conta que não está entendendo nada. Meus queridos, quantas vezes me fizeram coisas escabrosas que eu fingia que eu não estava entendendo nada. E assim, por eu fingir não estar entendendo nada, aquilo ali tomava uma outra conotação, aquilo deixava de ser pior, tá? Porque é pior quando a gente se mostra que está entendendo tudo que estão fazendo conosco. Então, de vez em quando, se faça de desentendido e saia da situação, e saia de perto do agressor, tá bom? Então, vamos lá. Porque vai que esse outro que é a lei e a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Então, seja firme, faça de conta que não está entendendo nada. Fique em silêncio, em oração de preferência, e verá como tudo se resolverá harmoniosamente. Quando colocamos a oração em ação, forças poderosas nos assistem. Deixe o dono da pergunta se sentir cheio de si. O calado com Jesus sai ileso a essa pergunta que foi proferida insensatamente pelo outro. Um dia vão lhe fazer também essa mesma pergunta. Um dia alguém também vai lhe fazer essa mesma pergunta. Se é que já não fizeram e ele guardou essa revolta e não trabalhou ela dentro de si e vomitou para outras pessoas. E ele irá, ou ela, né? A gente sempre fala ele, mas existem mulheres também que parecem homens encarnados. Alguns homens, né? Desses homens aqui que eu estou falando. E ele irá chorar se recordando do tempo que era tão insensato. Um dia ele saberá que não é essa pergunta. Pode ser que seja tarde, um dia ele entenderá que ele não é essa pergunta, que ele não é tão importante igual ele se coloca. Pode ser que seja tarde aos nossos olhos, porém no olhar da vida, no olhar de Deus, será no tempo certo dessa pessoa. Porque todos nós pode demorar, mas chega a hora de prestarmos conta, chega a hora de nos modificarmos. Vamos beber mais um pouquinho de água, porque ainda tem mais um pouquinho. Beba aí a sua também, tá? Se por acaso acabar o vídeo, vocês, eu deixo a minha gratidão para vocês e depois eu inicio o outro terminando, tá bom? Não deixe ninguém preso em sua energia. O que fizeram ou fazem a você, essas energias não te pertencem. Coloque uma blindagem visível ao seu redor, através de orações, de meditações. Você consegue criar essa proteção. Entregue o outro mentalmente a Jesus. O outro não é totalmente ruim. Ele está temporariamente enfermo e vai depender dele sair desse estado de letargia, que ficará nesse abatimento até que suas energias doentias se esgotem. Porque chega uma hora, até a maldade,
A pessoa se cansa, chega uma hora que as energias se esgotam. A irmãzinha dor chega como um bálsamo, mostrando novos caminhos. Oremos por eles. Oremos por aqueles que já nos fizeram sofrer e por aqueles que estão fazendo sofrer alguém. Vamos orar. Vamos orar por essas pessoas. Um dia também pode ser que fomos assim, ou até mesmo piores. Não falo de agora. Falo de tempos distantes, onde éramos seres bem diferentes do que somos. Né? Que eu já falei com vocês que eu acredito na reencarnação. Então tem coisas que a gente se é bom demais. Não demais, mas se somos bons e nos acontece algo assim, nada é por acaso, tá? Tem até o livro lá da Zíbia e é aquilo mesmo. Nada é por acaso. Não somos, se hoje somos bonzinhos, quase santinhos, que ainda não somos, mas no passado não fomos não, tá bom? Não falo de agora, falo de tempos distantes, onde éramos seres bem diferentes do que somos. Hoje estamos ensaiando para sermos anjos e seremos, pois que Deus quer, pois que Deus nos criou para isso. Queiramos nós também. Quando aprendermos a não revidarmos ofensas, veremos que tudo se transforma para muito melhor. Oremos por nós e por aqueles que nos fazem chorar. Vamos? Quando aprendermos a ver que o outro nos lançou não nos atingiu, mas sim a ele, pois tudo o que é lançado volta para nós mesmos, ele vai acumulando essas energias pesadas até o corpo não aguentar. Até o corpo não aguentar. Então vem a doença. Porque o que a língua fala, o que a mente e as mãos fazem, voltam sem sombra de dúvidas para seu executor. Não sejamos nós a prolongar ou ser responsável pelo adoecimento de alguém. Fiquemos em paz e distribuamos nossa paz aos outros. O mundo já está em grande sofrimento por toda parte. Ouvimos murmúrios, choros, lamentos e não precisa que sejamos mais um para os anjos de plantão socorrer. Nós é que temos que nos equilibrarmos, nos juntarmos a eles para enxugarmos lágrimas. Já recebemos muito deles, agora é a nossa hora de trabalhar. Bom, pelo menos eu já recebi muito desses anjos e agora é a minha hora, agora é a minha vez de trabalhar. Mesmo que sejamos um pinguinho, minúsculos, aqueles beija-flores que já te falei apagando incêndio, valerá a pena começar. Tem muito fogo se alastrando pelo mundo afora, fogo físico e fogo mental. Vamos! Levante de onde está e vai trabalhar para que esse fogo que está se alastrando não tome conta de sua mente, nem te deixe sufocar. Levante. Primeiro, cuide de você. E depois ofereça da tua água ao mundo. Cuide de sua água. Ela precisa estar límpida, para que ajude a dar dela para apagar o fogo que se alastra e a dar água a quem está do seu lado com muita sede. Anjos queridos, estou quase ao término deste singelo livro. Tudo aqui foi feito para te incentivar
incentivar que vá em busca de tua preciosa essência, em busca de tua pura alma. E ir ao encontro de quem somos pode doer muito, mas é necessário doer muito mesmo, para não doer nunca mais. Este livro é para te dar forças para colocar sua coragem em ação, despertar o que existe de mais belo em você. Você é o remédio que precisa. Vá tomando você em doses homeopáticas, devagarinho, dia após dia. Vai te escutando e tomando o remédio que é você mesmo. Fazendo assim, você vai se curando, vai ficando forte, vai deixando a coragem vir à tona, vai aprender a dizer não ou sim, quando for preciso e necessário. Vai se reerguer ao aprender a se conduzir e vai ver, sentir o quanto é bom andar com as próprias pernas, ir seguro, ir segura, sabendo quem é. E sendo você mesmo, não precisará que ninguém mais conduza sua vida, porque abaixo de Deus você aprendeu a ser o seu condutor mais sábio para te guiar. Quando aprender essa sagrada lição, será capaz de ouvir as batidas puras de seu coração, que se tornou agora um saudável coração. Precisamos urgentemente cuidar com carinho, respeito e seriedade do nosso mental. Precisamos que ele esteja funcionando perfeitamente, pois é ele que nos ajuda a nos conduzirmos na vida. De nada adiantará termos títulos, estarmos no topo, se estivermos com o mental em desequilíbrio. Vamos nos prometer e cumprir, buscar ajuda se estivermos precisando, se estivermos com problemas sérios, sendo às vezes causados por nós mesmos ou por outra pessoa. Faça um termo, uma declaração consigo mesmo, vai lá, de próprio punho, e declare lá, ou assim ou do seu jeitinho. Deus, ajude-me, e fale seu nome. Deus, ajude-me, eu, Fabrícia Leodina Alves da Fonseca Lopes Acarone, a cuidar-me, a acolher-me com amor e carinho. Ajude-me a compreender que sou forte, que sou plena, que sou amor. Tudo o que aconteceu comigo em minha vida foi necessário para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Obrigada, Deus. Me permita colocar tudo que sou em ação. Assim seja. Faça a sua declaração e de todo o coração cumpra com ela. Descubra que você é o amor da sua vida. Sem você, você não consegue viver. Olhe, sinta o quanto você é importante. Se abrace fortemente, não querendo te soltar nunca mais. Seja o seu apoio e então verá que quando alguém lhe perguntar com quem você pensa que está falando, você sorrirá, olhará para ela, para essa pessoa, com os olhos tão puros e cheios de amor, que a desconcertará. E ela nem entenderá por que te fez essa pergunta. Você silenciosamente sairá a abençoando, por ter certeza que essas vibrações de amor enviadas a deixará reflexiva. No início, demoramos um pouco para aprender, porque primeiro precisamos nos despir, nos encontrar para depois fazermos com os outros.
E quando aprendemos, saímos pelo mundo abençoando tudo e todos, as situações boas e as nem tão boas assim. Cuide-se, ame-se, permita-se ser e fazer os outros felizes. Primeiro, se inunde de você. Fique pleno, fique forte. Depois vem os outros. Pensamentos sempre positivos. Com quem você pensa que está falando? Agora já sei que estou falando com alguém que aprendeu a se jogar e que hoje sabe voar. Deus lhe abençoe. Então, meus queridos, essa frase, com quem você pensa que está falando? Foi assim que ela surgiu na minha intuição, meus anjos guardiões, me fez ter essa catarse, me fez reviver tudo isso para que eu pudesse compreender que tudo isso já passou, né? E para que eu pudesse ter voz, para que eu pudesse falar com vocês, contar um pouco da minha jornada, e eu tenho certeza que a minha jornada de vida vai ajudar alguém aí, vai fazer alguém aí se inundar de amor e ficar feliz por se descobrir, tá bom? O intuito desse livro é este. E agora estamos mesmo, finalizando mesmo, tá? Agora deve uns 4 ou 5 encontros e a gente encerra, tá bom? Toma sua água aí. Toma essa água aí que eu tenho certeza, nada do que eu falei aqui, se for coisas ruins, a espiritualidade blindou o nosso copo. E no nosso copo só chegou na nossa água palavras plenas de luz e de amor. Pode beber sua água aí sem temer, tá bom? Porque as lembranças que tivemos de coisas que não foram coisas saudáveis, foram apenas lembranças para nos curar, para nos deixar saudáveis. Então, ela não tem mais o poder de nos fazer mal. Não tem mais o poder de vir e sujar a nossa água, tá bom? Então, cuide-se. Se você tem aí algumas marcas, igual eu, agora já está sumindo um pouco as marcas do rosto, né? Tem uma cicatriz aqui de um peteleco que eu ganhei no rosto e a pessoa com anel me marcou, né? Mas às vezes as pessoas nos batem assim, nessa agora por nada, mas é aquilo que eu te falei, se alguém te dá um tablete na cara sem você ter feito nada agora, não é possível, né? Porque ninguém é maluco. Alguma coisa ficou guardada naquele alguém que nos fez essa violência. Mas, graças a Deus, já consigo respirar, já consigo falar sobre aqueles que chegarem aí, né? Tô colocando a minha vida aí. E espero não ter colocado ela aí em vão. Espero que ao narrar tudo isso possa ter chegado algo ao teu coração, algo às suas lembranças que te faça reagir, tá bom? Que te faça ser a pessoa que você foi criada para ser. Tá vendo? Um calombão aqui também no rosto. Ó, né? São marcas assim, né? Tem pessoas que acho que não dá para ver. Um baita de um galo que eu tenho aqui na cabeça. Ele não canta mais, tá? O galo já morreu. Hoje a gente brinca um pouco para desanuviar,
né? Mas se eu pudesse, ganhei na quina, que de vez em quando eu jogo na quina, eu gosto. Ganhei milhões lá. Então você quer fazer uma plástica para tirar essas lembranças do seu rosto? Não. Quero ficar com essa cara mesmo, tá? Posso até fazer outras coisas, mas tirar isso de mim, não. Porque são lembranças que me ajudaram a crescer, que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. E quem eu sou hoje? Um ser de luz, um ser de pura luz. Assim como aqueles também que me fizeram são. Não sei se eles já se descobriram. Assim como você também, que está aí do outro lado, eu sei que você é um ser pleno de luz. Use a tua luz. Use a tua luz, descubra ela, te ajude e depois vá ajudar quem precisa. Tá bom? Os parentes, ou alguém da tua igreja, do teu templo religioso, do centro espírita que você vai, ou lá na Umbanda, onde seja. Se descubra e depois vá sair aí para ajudar os outros. Tá bom? E eu gostaria muito, muito mesmo, que já encerrando esse livro, que você participasse, se inscrevesse, curtisse e colocasse lá um comentário. Interaja aí conosco, comigo e com a espiritualidade que está me ajudando, está nos ajudando e vai nos ajudar a encerrarmos esse livro. E depois ela vai continuar nos ajudando, que eu vou publicar esse livro, tá? Nós vamos publicar esse livro, tá? Você um dia vai ter. Para aqueles que desejarem, né? Para aqueles que desejarem, um dia vocês vão ter ele em mãos. Nós vamos ter ele em mãos. Nós da geração passada, pelo menos eu gosto de livro na mão. Gosto de folhear, gosto de cheirar ele, aquele cheirinho novo. Gosto de sublinhar com lápis, escrever, né? Então a gente precisa desse livro físico. E nós vamos ter ele um dia, tá bom? E vamos para a nossa arara. Hoje, tô boba de ver. Que bom, que bom. Que bom que deu para falar toda a palavra desse capítulo 68. Vamos para a nossa arara da sabedoria. Vamos ver o que ela vai nos ajudar a estarmos encerrando essas palavras. E veio uma palavrinha pequena. Ai, meu bebezinho. Sem condenar o passado, faça-o agente da construção do presente. Olha, gente, não marquei, como se fala? Não marquei nenhum. Ele cai ao acaso, que não existe acaso. Todos os capítulos que lemos, quando tiramos um papelzinho desse, uma palavra, sai complementando o texto, sai finalizando o texto. Sem condenar o passado, faça o agente da construção do presente. Então é aquilo que eu falei para vocês, essas marcas que tem no meu rosto, graças a Deus quase nem aparece, mas elas são marcas do passado, mas elas não me afetam mais. Elas não mexem mais comigo. Agora ela me ajudou a construir esse livro, né? Então, assim, o que nos vem de ruim passa a ser, quando a gente desperta, quando a gente amadurece, passa a ser uma coisa boa, tá bom? Então eu espero que vocês também descubram, se tiver aí alguma cicatriz, se tiver alguma cicatriz na alma, se cure, se cuide. Este livro pode te ajudar, tá? Abaixo de Deus. Muita paz, muita luz, muito amor, muita conscientização na tua vida, muita maturidade, tá bom?
É o que eu desejo. Tudo que eu desejo de bom para mim, eu desejo para você. Tá bom? Vamos para a nossa palavra. Gratidão, gratidão, gratidão.